Pecados absurdos, coisas que nem no mundo nós ouvimos falar. O que fazer diante dessas situações que muitas vezes acontecem dentro da igreja? Se você quer saber um pouquinho mais acerca desse assunto, vem comigo então que nós vamos estudar um pouquinho mais. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, amados! Como é bom nós estarmos juntos mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Coríntios e vamos estudar o capítulo 5. E é um tema bastante polêmico e também muito importante de nós estudarmos, mas o fato dele ser um tema polêmico também não nos impede, queridos, de nos aprofundar e falar acerca dele. Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, e o papel da igreja dentro deste tema. Cabe à igreja, já estou aqui dando um spoiler, aqui adiantando um pouquinho, cabe à igreja, querido, exercer essa disciplina, mas uma disciplina de forma saudável e que haja também a reconciliação e a restauração daquele que está então em pecado. Mas eu quero te convidar, querido, a se aprofundar neste texto aqui conosco e ver, queridos, que muitas das atrocidades ou até dos pecados que nós vemos acontecendo hoje não são novidades. Talvez você fique espantado com as notícias, com as questões que têm surgido, com pessoas que se dizem cristãos sendo presos ou cometendo crimes ou fazendo questões terríveis. Eu quero te dizer que você não precisa ficar surpreso com isso. Não é normal que um cristão verdadeiro faça isso. Mas onde há ser humano guiado pela carne, há toda sorte de questões terríveis acontecendo. E isso acontecia também em Corinto. Eu quero te convidar a ver juntamente comigo como Paulo lidou com essas questões da disciplina dentro da igreja. Então pega o teu caderno, o teu lápis, a tua caneta, a tua Bíblia e corre, querido, aqui para nós estudarmos juntos esse texto maravilhoso. Quero te convidar já a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo todo e vamos meditar nessa palavra maravilhosa. Vamos lá? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento na maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Até aqui. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, nós te damos graças por esse dia maravilhoso, esse dia tremendo na tua presença. E nós pedimos, Espírito Santo, a tua sabedoria sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra, o teu querer para a nossa vida, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas, essa é a nossa oração.
em nome de Jesus. Amém. Amados, que texto forte para a nossa vida, né? Principalmente nos dias atuais que nós vivemos, onde as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção, não gostam de confronto e nem de correção nas suas vidas. E é interessante que Paulo, ele é bem radical aqui, né, com essa situação. Mas eu gostaria já de antemão de esclarecer algumas questões que inclusive Paulo, ele coloca nos últimos versículos aqui do capítulo 5, né? E fazer aqui uma diferenciação. Tanto Paulo quanto Jesus, eles trabalham dois grupos de pessoas de formas diferentes. Por exemplo, Jesus, quando ele vai lidar com religiosos, quem são os religiosos? São pessoas que faziam parte, então, dos judeus, né, que eram pessoas que conheciam a Torá, conheciam a lei e os profetas, ou seja, já tinham um conhecimento prévio de como devia ser a sua prática, a sua vida de piedade. Quando Jesus vai tratar com esses, mas que tinham conhecimento e viviam de forma contrária, Jesus sempre era muito duro, né? Extremamente duro, incisivo e confrontador. Enquanto que quando Jesus ele ia tratar com pessoas chamadas de gentios, né, ou pessoas que não tinham uma vivência no judaísmo, pessoas que não tinham a sua religião, ou uma religião era pagã, né, mas não tinha uma experiência com o Deus verdadeiro, Jesus então ele era mais amoroso. Fato que você pode encontrar Jesus confrontando os fariseus ou aqueles que estavam vendendo no templo. Jesus chega e começa a chutar, né, todas as barraquinhas ali daqueles que estavam comercializando dentro do templo, enquanto que quando ele trata com a prostituta, Jesus então começa a escrever no chão e ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso não significa, queridos, que Jesus ele era incoerente. Pelo contrário, Jesus ele mantém a sua coerência contra o pecado, amando o pecador. Mas note que há um juízo muito mais profundo sobre aqueles que têm o conhecimento. E é nesse sentido que Paulo trabalha esse texto. E é o sentido que eu quero que você traga para o teu coração para nós direcionarmos o nosso estudo neste dia, né? Tendo em vista que Paulo está falando para pessoas que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem irmãos. E é nesse sentido que Paulo fala sobre expulsar, sobre não comer, sobre não estar junto, né? Pode ser que algum desavisado, descuidado, ou até pessoas com má intenções possam pegar este texto e distorcer, dizendo que os cristãos são cheios de ódio, né? Como nós vemos muitas vezes as pessoas falando por aí, né? Que não aceitam uma correção. Agora note então que nesse sentido nós devemos tomar muito cuidado. Jamais vamos aceitar o pecado. O pecado ele contraria a vivência cristã, nos afasta de uma vivência com Deus. Porém, nós precisamos ter em mente que pessoas que não conhecem a palavra, ou então são neófitos na fé, eles precisam então progredir, ou então começar a conhecer e ter uma experiência com Cristo, porque essa vivência de pecado, aqui a expressão de fornicação e impureza que é utilizada aqui no grego é porneia, de onde vem pornografia, né? As pessoas que vivem no mundo têm isso como atitudes normais, naturais. Por exemplo, o que estava acontecendo aqui neste texto, Paulo ele diz aqui nos primeiros versículos, por exemplo, que o que estava acontecendo dentro da igreja, nem no mundo se ouvia falar, né? Que era, por exemplo, um jovem que estava tendo relação sexual com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E tudo isso que não era no mundo, era dentro da igreja. E todo mundo já sabia acerca disso e colocava panos quentes. Ninguém se manifestava para trazer uma correção. Ou seja, eles eram coniventes com o pecado deste jovem. E é interessante, queridos, porque para o mundo há muitas questões que são pecados biblicamente ou que nós olhamos para dentro da igreja que o mundo acha normal. Que é simplesmente você andar e viver segundo a carne. Então note que nesse sentido Jesus ele olhava para aqueles que estão de fora com um olhar de amor, porque faltava entendimento. E Paulo também ele caminha nessa dimensão. Essa dureza que Paulo apresenta, esse jeito incisivo e até essa exortação de como se deve lidar com a disciplina dentro da igreja, é justamente acerca de pessoas que conhecem a palavra,
não somente conhecem, mas já são membros ali da igreja e se dizem irmãos. Note que em vários momentos que nós vamos ver neste texto, Paulo diz, olha, a pessoa se diz irmão, mas é alcoólatra, é viciado em álcool. Se diz irmão, mas é viciado em pornografia, em prostituição. Se diz irmão, mas é caloteiro. Então, ou seja, pessoas que se denominam, não, eu sou cristão, mas a prática não o identifica como cristão. É membro da igreja, mas a sua prática não é essa, né? Não vive como um cristão genuíno. Paulo relata aqui que a nossa caminhada deve ser uma caminhada de oposição a essas práticas, uma oposição firme e real contra estas práticas. Mas eu quero te convidar a ir versículo por versículo aqui e nós vamos avançando um pouquinho mais. Note que aqui no versículo 1, Paulo diz o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ele cita o caso aqui então do rapaz que possuiu a mulher de seu pai. O verso 2 ele diz, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então olha que interessante aqui nós analisarmos esses dois primeiros versículos, né? A primeira questão, havia uma imoralidade terrível na igreja de Corinto. Pessoas que se diziam espirituais, pessoas que se diziam cheios de dons do Espírito Santo, pessoas que inclusive denotavam que era do partido de Paulo, de Apolo, de Pedro, né? E por aí vai, como nós já lidamos nos estudos anteriores, mas que a prática deles era uma prática de moralidade. É claro que o texto aqui ele não generaliza, mas também ele não deixa de dizer, é claro que era uma pessoa só, né? Vê, ó, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então, de certa forma, querido, era algo que pegava muitas pessoas. Não era apenas o rapaz que tinha relação com a sua madrasta. Provavelmente aqui haviam muitas pessoas que estavam vivendo um falso evangelho, um falso cristianismo, vivendo debaixo de imoralidade e de prostituição. E mesmo assim, o que Paulo nota? Que eles continuavam orgulhosos, achando que eram espirituais. E Paulo já, aqui sem usar meias palavras, ele diz, olha, vocês deviam estar tristes, envergonhados, arrependidos, ao invés de estarem orgulhosos. Na lição passada eu falei um pouquinho acerca do orgulho. Note o que o orgulho faz na nossa vida, queridos. Além de nós estarmos errados, o orgulho nos impede de reconhecer o nosso erro, né? O orgulho nos leva a viver uma vida falsa e nos afunda cada vez mais numa vida de pecado. Você tem problema com orgulho, querido? Se você tem, coloque hoje diante do Senhor. Não viva uma falsa modéstia, não viva uma falsa humildade. Deixa o Senhor trabalhar o teu caráter, querido, e viva livre do orgulho, porque senão, querido, a queda é só uma questão de tempo. O orgulho, ele arrebenta com as nossas vidas. A partir do verso 3, Paulo diz o seguinte: apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo ele mostra aqui a necessidade de uma posição da igreja em relação àquela pessoa. Pode parecer um tanto quanto rude o fato de Paulo dizer para expulsar ele ou para entregar então ele a Satanás, né? Ou quem pratica tais coisas. Mas o fato é, queridos, como nós vamos ver um pouquinho adiante, é que um pouquinho de fermento ele leveda a massa. Isso vai contaminando as outras pessoas. As pessoas vão achando que isso é normal com o passar do tempo. E na prática aqui, Paulo ele coloca algumas questões. Primeiro, que a disciplina ela é função da igreja e deve acontecer no meio eclesiástico. Paulo ele já diz, olha, eu me manifesto e já reprovei essa situação e vocês também precisam reprovar essa situação. Ou seja, não é dos de fora. A responsabilidade é nossa. Somos nós que temos visto a prática errada e não podemos ser coniventes e achar que está tudo normal. Somos nós que devemos nos manifestar e trazer a correção.
Agora, note que o fim da correção não é a exclusão da pessoa. Aqui é um caso extremo, né, de uma pessoa que provavelmente foi chamada a atenção, mas é um reincidente arbitrário nessa questão. Uma pessoa que decidiu viver em transgressão. A transgressão não é um pecado esporádico, é um pecado arbitrário. Eu decido viver em pecado, que é o caso, então, deste texto. E nesse sentido, queridos, para pessoas que não querem ter uma vivência com Cristo e querem optar por uma vida de pecado, é isso. Deixa a pessoa viver a vida dela mais longe. A pessoa não tem que viver aqui. Você quer viver o pecado? Vai viver no mundo, mas não trazendo um mau testemunho e influências de contaminação dentro da caminhada cristã. Agora, o objetivo da disciplina é que haja a reinserção. Então, meu querido, talvez você hoje está em pecado ou está vivendo uma vida meia boca na presença do Senhor. Não ouça aquilo que o inimigo de repente está soprando no teu ouvido, dizendo, é melhor você sair mesmo da igreja. Não. O objetivo da disciplina e da chamada de atenção é que você se arrependa. Então deixa o teu pecado e se arrependa e viva em santidade na presença do Senhor. Agora, este texto é um texto para questões extremas, para pessoas que realmente não querem viver com Cristo, não querem viver a realidade de Deus. Então vai viver o mundo, ao invés de influenciar pessoas a viverem na prática do pecado. Como vimos, em primeiro lugar, é a atribuição da igreja disciplinar. Em segundo lugar, nós vemos que a igreja precisa disciplinar com autoridade. E essa frase que ele disse aqui, entregar para Satanás, sugere justamente a exclusão da igreja. Um processo disciplinar em última instância, onde há uma reincidência, onde a pessoa não quer, então se arrepender, não há uma iniciativa de arrependimento. Então ele é expulso da comunhão. E entregar a Satanás sugere justamente essa esfera de atuação do inimigo, que é o mundo, onde a pessoa ela então está fora da convivência eclesiástica para que o inimigo então haja naquilo que é o território dele. Então é nesse sentido que Paulo diz de entregar o corpo a Satanás. E note, queridos, eu quero enfatizar mais uma vez que isso são casos extremos. Nós não devemos agir aqui como um tribunal inquisitório. A pessoa errou, nós vamos acusar. Pelo contrário, queridos, a igreja é um lugar de correção em amor. Então, tudo que puder ser feito para que haja arrependimento e mudança de vida mediante o confronto com a verdade da palavra de Deus, deve ser feito. Agora, eu quero deixar enfatizado isso. Precisa haver confronto. As pessoas não estão acostumadas a viver conforme o seu bel prazer, sem serem confrontadas. Deixa ele assim mesmo. Não. A igreja é lugar de amor e amor gera confronto. Aquele que ama corrige. Então nós devemos disciplinar em amor. E o objetivo maior da disciplina é que haja o restabelecimento. E não uma disciplina que desanime, não, mas que haja arrependimento e reinserção. E aqui eu quero abrir um parêntese, querido. Eu fico muito feliz quando pessoas que foram disciplinadas, ou pessoas que foram excluídas, ou pessoas que um dia estiveram longe, começam a retornar para a caminhada. Isso significa que tem encontrado um ambiente de amor, de afeto, um ambiente propício à restauração na presença do Senhor. E isso é a igreja, querido. Igreja não é um lugar de exclusão. A exclusão é a última instância. Igreja é lugar de confronto. Igreja é lugar de arrependimento. Igreja é lugar onde aqueles que são pecadores se arrependem e são transformados pela glória do Senhor. Finalmente, queridos, a disciplina ela não é um fim em si mesma. A própria exclusão aqui no caso não é um fim em si mesma, mas é um meio para que a pessoa possa alcançar o entendimento e o arrependimento na presença do Senhor. O fim da disciplina é justamente a correção de caminho, a correção de caráter, para que haja uma transformação na realidade. Então, querido, meu irmão, minha irmã, quando você precisar confrontar alguém e chegar no extremo de uma disciplina, segundo a norma da tua igreja, tua caminhada, nós como Igreja Presbiteriana Independente temos a nossa Constituição, temos todas as normas e regras, Obedeça aquilo que a Constituição da sua igreja denota, mas sempre nessa perspectiva de que a disciplina não é um fim em si mesma, mas é um meio para que a pessoa possa alcançar uma vida mais próxima
do Senhor. Então discipline com amor, com ousadia e coragem, com confronto, mas em amor, para que essa pessoa possa compreender o que Deus tem para a sua vida. Agora, se a pessoa continuar agindo com ser vergonhice, você vê que a pessoa não quer mesmo mudança de vida, ela quer viver no pecado, aí não há o que fazer senão orar pela sua vida, então seguir os trâmites legais de cada igreja, de cada denominação, para que essa pessoa então seja corrigida. Vamos ler o verso 6? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento na maldade da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. É interessante que Paulo aprofunda um pouquinho mais aqui essa temática, e nós entendemos que há pecados, queridos, em que a disciplina ela deve ser mais incisiva. Eu ouvi durante a minha vida toda que nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas, E por um lado isso é uma realidade, Ou seja, aquele que corrige um, corrige o outro também. Mas nós precisamos, nesse sentido, usar a inteligência e o bom senso e entender que tem pecados que precisam de uma severidade muito maior no que diz respeito à correção, porque são pecados que têm consequências mais profundas. Há uma premissa de que não existe pecadinho e pecadão, tamanhos diferentes de pecado, com certeza, mas existem consequências diferentes. Da mesma forma que na nossa sociedade, aquele que furta é punido de uma forma, aquele que é um assassino é punido de outra forma do que aquele que então é um maldizente. Nós precisamos ter esse bom senso. E neste caso aqui, Paulo está mostrando que há pecados, que são pecados que trazem uma consequência muito maior, que ele trabalha aqui como contaminação, e aqui ele faz um paralelo com o fermento, fermento da perversidade, dentre outros, que precisam ser expurgados, ou seja, colocados para fora, que são pecados que trazem uma consequência muito maior na caminhada da igreja. Isso não abre precedente para dizer que os outros pecados não devem ser corrigidos, pelo contrário, Paulo é muito coerente, todos os pecados precisam ser confrontados e corrigidos. Mas é quando nós olhamos uma criança, por exemplo, nós entendemos que há pecados que a criança comete que são fruto de infantilidade, questões de imaturidade, criancice. Mas existem pecados que é dolo, existem pecados que já faz parte de uma natureza, de mentira. Então, nesse sentido, nós corrigimos. Corrigimos a criancice, mas a mesma intenção de você corrigir uma criancice, por exemplo, a criança pegou um copo de vidro e distraída derrubou no chão. Está errado? Claro que está. Mas ela é uma criança. Ela precisa compreender as coisas ainda. Então você vai deixar de corrigir? Claro que não. Você chama atenção, explica, fala acerca dos perigos e de tudo isso acerca de você carregar um copo de vidro. Mas, por exemplo, a mentira. A mentira é dolo. A mentira é algo terrível. O pai da mentira é Satanás. Só que a mentira, ela é sorrateira. E eu já vi nessa caminhada cristã muitas vezes crianças apanhando porque derrubaram um copo de vidro. Porque é caro esse copo, é da herança de não sei o quê. Mas quando mentem, não, mas foi só uma mentira. Você entende a diferença? O peso da correção deve ser muito maior com a mentira, porque há dolo, do que uma ação errada, que também deve ser corrigida, mas por infantilidade. E é nesse sentido que eu quero trazer o entendimento aos amados. Paulo está dizendo que atividades de pecado em que há dolo, ou seja, questões sérias, que há muito maior contaminação, devem ser corrigidas com mais afinco, enquanto que questões de infantilidade espiritual também devem ser corrigidas, mas com muito mais preponderância, com muito mais equilíbrio. Não que não há equilíbrio na outra, mas nós devemos corrigir com muito mais dureza questões que contaminam não só uma pessoa, mas toda a comunidade. E uma vez corrigido o pecado e lançado fora do nosso meio, Paulo ele fala no versículo 8 sobre a celebração, celebrar a pureza. Então note que Paulo ele fala sobre a correção do pecado, mas o fim é
é celebração da pureza. Ele fala ali então da festa dos pães ázimos, né? Da Páscoa, da celebração da passagem, da libertação, da celebração deste novo tempo em Cristo Jesus. Note que mais uma vez Paulo deixa claro aqui que o fim da disciplina é a celebração da nova vida em Cristo Jesus. A disciplina não tem um fim em si mesma. Ela não é simplesmente uma punição, mas ela é uma correção que visa então uma transformação de vida, uma mudança de rota. Ele continua dizendo algo importante aqui no verso 9. Vamos ler juntos? Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aqui, Paulo deixa claro aquilo que eu disse no início. Então, Paulo não está falando, olha, não se relacionem com pessoas que sejam avarentas no mundo. Por quê? Porque o mundo vive assim. No mundo você vai encontrar avarentos, idólatras. O andamento do mundo, é a vida na carne. É assim. Isso não significa, querido, que você concorda com isso. Mas essa vivência vai acontecer. Você vai conviver com essas pessoas, né? E você vai, então, ser um canal de bênção para a transformação da vida dessas pessoas. O que Paulo está elencando aqui é acerca daqueles que se dizem irmãos, mas vivem essas práticas de pecado. Na carta perdida de Paulo aos Coríntios, ele já havia chamado a atenção dos irmãos sobre essas associações imorais, né? Só que os coríntios aqui, então, eles entenderam que eles não deveriam ter um relacionamento social com pessoas que fossem assim. Fechando-se, então, em um grupo religioso ali, fechado, né? Não havia, então, essa abertura para evangelização. E aqui, queridos, então o que acontece? Como eu devo me portar com os de fora? É claro que você não vai se associar com esse tipo de pessoas, se tornar sócio, né, de pessoas imorais, idólatras, né? É uma questão tua, mas é a orientação aqui, né? Você não vai se tornar um participante daquilo que está errado. É viver com a pessoa nesse sentido. Mas esse relacionamento social, esse contato é importante para que haja uma influência, uma evangelização dessas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. E trazendo os coríntios justamente para aquilo que ele quis dizer na sua carta perdida. É que eles não devem, viver este relacionamento mais estreito com pessoas que sejam da mesma fé e continuem vivendo no pecado. Com a pena deles começarem a achar que tudo isso é normal. Então eles devem tomar cuidado, né? Então advertir a pessoa, chamar a atenção, e se a pessoa quiser continuar vivendo no pecado, então nem coma com eles. Não tem esse relacionamento de intimidade com eles. E aqui vai uma dica, queridos. Esse relacionamento de intimidade nós não devemos ter nem com os de dentro nem com os de fora, né? De concordar com essas coisas. Devemos ser muito seletos com isso. Agora, a vivência social é o meio pelo qual nós utilizamos para sermos canais onde o Espírito Santo vai chegar a essas pessoas, onde Deus vai chegar, onde o Evangelho vai alcançar esses corações que estão, então, longe do Pai. Note que Paulo mostra aqui também que a nossa função não é disciplinar os de fora. Os de fora estão vivendo no pecado, mas a nossa função é disciplinar os de dentro. Paulo diz, como que nós vamos chamar a atenção daqueles de fora, né? A nossa função é chamar a atenção dos que estão de dentro. Os de fora estão vivendo desse jeito. Agora, aqueles que estão aqui dentro, a nossa função como irmãos, e você, meu irmão, né, que já tem uma caminhada, viu um irmão fazendo algo errado, não precisa chegar no pastor para ele chamar a atenção. Você mesmo tem essa liberdade de, em amor e carinho, corrigir o teu irmão e dizer, meu irmão, está errado isso que você está fazendo, não é assim que funciona. E uma vez que esse irmão, então, estiver persistindo no erro, daí você chama a gente, nos comunica, dá um toque, chama o teu líder, o teu pastor, para que ele possa ser um instrumento de Deus na mudança de atitude na vida desse irmão. O objetivo, portanto, da disciplina na igreja é restaurar os transgressores, preservar a pureza
moral da igreja e defender a própria reputação da igreja perante o mundo. E de antemão eu já te digo, querido, não é tarefa fácil, porque onde há ser humano, querido, a carne está ali também. E se nós não vivermos uma vida no Espírito, certamente a nossa carne vai dar muito trabalho, vai dar muito pano para manga. E aqui em último lugar, queridos, eu gostaria de deixar uma dica para você de como lidar com esta questão dentro da igreja. Qual deve ser a tua postura diante de um irmão que você vê que está cometendo pecado, ou está transgredindo a palavra de Deus, ou tem vivido uma vida dupla, né? Na igreja é um e fora da igreja é outro. Como eu devo agir? Talvez você está se perguntando diante de uma situação dessa. Eu quero deixar aqui então 4 dicas de como você deve lidar nesse sentido. Em primeiro lugar, lá em Mateus 18,15, nós temos uma dica. Ali neste texto, a orientação é que essa primeira advertência seja entre ti e ele somente. O primeiro passo, querido, é entre você e teu irmão. Então, você viu teu irmão cometendo algo errado, chama ele num cantinho só entre vocês, sem expor o teu irmão. E converse em amor, não com um ar de arrogância, um ar de quem quer ensinar, mas um ar de amor mesmo, para dizer para o teu irmão, meu irmão, olha, eu vi isso acontecendo e segundo a palavra não está legal, por isso eu vim conversar com você. Esse deve ser o teu primeiro passo. Em segundo lugar, querido, se essa pessoa começar a reincidir nesta questão, a orientação da palavra de Deus é que você leve 1 ou 2 pessoas junto com você como testemunhas de que essa pessoa está sendo advertida novamente. Você vai encontrar isso em Mateus 18, versículo 16. No versículo 17 do capítulo 18, você tem então o terceiro passo, que é levar a liderança da igreja, levar ao pastor. Então, nesse sentido, você chamou a atenção dele, depois você levou 2 pessoas idôneas, maduras na fé, para conversar e a pessoa continua então em pecado. Leva para o pastor. E o pastor então vai reunir com ele, dar os trâmites legais para que haja a correção e a disciplina. E o quarto e último passo, que é o extremo do extremo, que está aqui no versículo 17 ainda do capítulo 18 de Mateus, é que se a pessoa continuar então no pecado é porque ele não quer viver a realidade do evangelho. Então só cabe a ele a exclusão da caminhada da igreja. E eu espero com isso, querido, ter te ajudado, né, de uma forma bem simples, prática e objetiva, a lidar com esse tipo de questão. Não fofoque, não fale mal, não fale acerca da vida alheia para as outras pessoas. Se você tem algo para falar, fale para o irmão. Se esse irmão não mudou de atitude, chame mais outros 2 irmãos idôneos e ministre a vida dele. Se mesmo assim ele continua dessa forma, converse com o pastor, com o líder dele. E se em último lugar ele não quer mudar, o próprio pastor, não é você, mas o próprio pastor e a liderança da igreja, eles vão tomar então as medidas cabíveis de disciplina acerca deles. Eu quero te convidar, querido, a fechar os teus olhos agora e orar diante dessa situação que muitas vezes tira a paz na igreja, de situações que não são fáceis, né? Não é fácil você confrontar e disciplinar, são situações que mexem com o nosso emocional, não são coisas agradáveis de serem feitas, mas são necessárias. Eu quero te convidar a orar neste instante, colocando a tua vida diante do Senhor, se precisa de algum arrependimento, mas também orar pela igreja do Senhor, para que haja esse mover de arrependimento, para que haja essa coragem e ousadia para confrontar e haver então disciplina, para que haja mudança de vida. Vamos orar então? Senhor Deus, eu quero te louvar por esta lição, ó Deus, que vem confrontando os nossos corações e apresentamos a nossa vida. Eu quero apresentar este irmão, esta irmã, se há algo, ó Deus, no coração que precisa ser colocado diante do Senhor, que haja arrependimento neste dia, que haja confissão de pecados, que haja mudança de vida, Senhor. Mas eu te peço, Pai, também pela tua igreja, que haja, ó Deus, um despertar dos líderes, Pai, coragem, ousadia para confrontar os pecados, Senhor, para que não haja mais essa conivência, mas haja esse mover em amor, para que pessoas sejam tiradas dessa vida de pecado e levadas a uma vida de santificação. Que a tua igreja seja levada a este novo tempo, Pai, um tempo de purificação, de que, ó Deus, a igreja possa se preparar como noiva para o dia que encontraremos o Senhor na glória, o nosso noivo que vai vir nos buscar. Vem sobre nós com o teu poder, vem com o teu convencimento, ó Espírito Santo, para que a igreja seja transformada,
santificada e edificada para a glória de Deus Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e você tenha uma semana maravilhosa. Quero te convidar também, querido, a curtir esse estudo bíblico. Se você não é membro do canal, se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas. Você pode acessar aqui em cima também o nosso quadro Pão de Minuto com curiosidades bíblicas para edificar o teu coração. Você também tem outras playlists com outros estudos bíblicos, como por exemplo a carta de Pedro, as cartas de Pedro. Você tem também aqui um card com outros estudos bíblicos, como as cartas de Pedro, personagens ao redor da cruz, dentre outras ministrações maravilhosas para edificar o teu coração. No mais, querido, que você tenha uma semana bendita e fique na paz e na graça do Senhor Jesus.